A emergência no paciente hematológico não é algo incomum. A gente pode estar diante delas a qualquer momento, nos nossos pronto-socorros, nos pronto-atendimentos, nas nossas urgências e emergências. É por isso que cabe a nós, profissionais de saúde, médicos e também os próprios pacientes, sabermos reconhecer e identificar tais complicações que podem ser oriundas tanto do tratamento como da própria doença. E é exatamente um pouco sobre isso que vamos ver no vídeo que inicia agora. Olá, meu nome é Gedson Cruz, hematologista, criador e editor do canal de hematologia Hemato na Web. Vamos ficar aqui alguns minutos falando de algo importante e relevante acerca do mundo da hematologia ou da medicina de forma geral. Antes de prosseguir, gostaria de primeiro agradecer a você por todo o apoio que você tem propiciado ao crescimento do canal. E se você costuma vir aqui ver vídeos e não é seguidor do canal, peço que considere se inscrever, pois assim a gente ganha importância nessa plataforma. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, achou ele relevante, deixe o gostei, pois assim também a gente crescerá nessa plataforma e temas como esses poderão ser sugeridos para você e para outras pessoas também. E claro, se você marcar o símbolo de campainha, você será notificado das próximas produções desse canal. Emergências hematológicas não é algo que todo dia a gente vê nas nossas unidades de emergência. Porém, é algo que, como toda emergência, obviamente, se não for corrigida prontamente e, claro, ter o seu reconhecimento para, a partir daí, também realizar o pronto tratamento, poderá acarretar graves consequências, inclusive acerca do risco de vida. Antes de prosseguir, é interessante a gente saber a diferença de urgência e emergência. Urgência é uma situação que está causando uma perturbação no organismo da pessoa, ou seja, no estado normal daquele paciente, e que, se não for corrigida, pode levar a um problema maior, ou seja, um agravamento, e claro, também pode acarretar risco de vida. O que diferencia a urgência da emergência é a necessidade do tratamento. No caso da emergência, é a mesma coisa da urgência, ou seja, pode acarretar um prejuízo significativo, porém, esse prejuízo pode levar à morte da pessoa se não for corrigido nos primeiros momentos. Na hematologia, como quase toda especialidade médica, também existem urgências e emergências hematológicas. Nesse vídeo, eu irei enumerar 3 das emergências hematológicas. Para ser mais específicos, emergências que envolvem pacientes oncohematológicos. Isso por quê? Porque se a gente considerar também os quadros benignos, também há emergências. Um exemplo óbvio é emergências no pacientes com anemia falciforme, que inclusive já foi tema de vídeo aqui no canal e você pode passar e conferir. Porém, nesse vídeo eu irei privilegiar o atendimento daqueles pacientes que são oncohematológicos. Não necessariamente essas emergências hematológicas são exclusividade dos pacientes oncohematológicos. Elas podem vir em outras situações e eu irei enumerá-las no decorrer do vídeo. Vamos então para a primeira situação. Uma situação que acontece comumente em pacientes portadores de afecções oncohematológicas é a neutropenia febril. A neutropenia é a redução da contagem de neutrófilos, que por sua vez é um tipo de glóbulo branco que é muito importante como linha de defesa inicial do nosso organismo contra agentes infecciosos, principalmente agentes bacterianos. Isso quer dizer que aquele paciente portador de neutropenia, ele tem um risco muito maior de complicações infecciosas, dentre elas infecções bacterianas, mas não exclusivamente esse tipo de infecção. E esse tipo de infecção, no caso a bacteriana, pode levar a consequências graves, inclusive a morte da pessoa se não for tratada de forma rápida. Para isso, a gente tem que reconhecer aquele paciente neutropênico. A neutropenia é uma complicação que pode vir em pacientes que estão tratando problemas oncohematológicos, ou seja, leucemia, estão tratando linfoma, geralmente com quimioterapia, mas também pode vir em situações em que eu estou fazendo tratamento radioterápico,
apesar de ser menos comum. Nessas situações, o próprio médico orienta que todo paciente oncohematológico que está realizando quimioterapia na presença de febre deve ser avaliado por um profissional médico a fim de que tenha a possibilidade de ser diagnosticada neutropenia febril, que, se presente, deverá ser tratada imediatamente com antimicrobianos. A depender da estratificação de risco, ou seja, o quão grave é a neutropenia, pode ser necessário o tratamento com antimicrobianos orais, se for um quadro mais brando, ou um quadro em que eu sei que a recuperação irá ocorrer de forma rápida, ou ainda uma neutropenia febril considerada mais grave, mais severa, em que possivelmente a neutropenia não irá recuperar nos próximos dias, ou então que ele tem uma doença hematológica de base, fez quimioterapia com alguns agentes que são imunossupressores também. Nessa situação, nesse contexto, costuma necessitar de tratamento venoso. Dessa forma, muitas vezes os pacientes são internados. Claro que a neutropenia febril não é exclusividade de problemas oncohematológicos. Ela pode também estar presente em situações autoimunes, como algumas doenças reumáticas, ou ainda o próprio tratamento para algumas doenças reumáticas, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico. Esses pacientes podem estar realizando tratamento com imunossupressores, a exemplo da azathioprina, ciclosporina, ou ainda até mesmo de agentes alquilantes do tipo quimioterápicos, como a ciclofosfamida. Nesse contexto, a neutropenia pode ocorrer como um evento adverso e deve ser reconhecida também. Situações infecciosas em que ocorra uma infecção, por exemplo, da medula óssea, como a gente vê em algumas infecções fúngicas, tal como a histoplasmose, criptococose, infecções parasitárias, como leishmaniose visceral, também pode levar à neutropenia. Então, dessa forma, a neutropenia febril pode ocorrer nessas situações também. E da mesma forma, pode ter uma gravidade bastante significativa e também ter o mesmo risco de vida se não for tratado e reconhecido prontamente. Então fica aí a primeira emergência hematológica, a neutropenia febril. Vamos para a segunda. A segunda emergência hematológica que eu optei em destacar aqui nesse vídeo é a leucocitose. A leucocitose é aquela situação que, distintamente da neutropenia, onde ocorre uma redução da contagem dos neutrófilos, na leucocitose o que ocorre é o contrário, um aumento dos números de leucócitos. Esses leucócitos, na maioria das vezes, estarão aumentados por causa da proliferação anormal de precursores na medula óssea que levarão a um aumento da expressão dessas células. Assim, potencialmente qualquer célula sanguínea pode estar aumentada. Os neutrófilos, os eosinófilos, os próprios linfócitos também podem estar aumentados. Porém, a manifestação clínica depende muito de dois pontos bastante importantes que devem ser considerados na avaliação daquele paciente com leucocitose. Um é o tipo de célula que está envolvido, pois uma leucocitose às custas de linfócitos costuma ter menos sintomatologia do que uma leucocitose às custas de monócito. E dois, não somente o tipo de célula, mas também a própria contagem de célula. Vamos ver alguns exemplos para tornar mais simples a sua compreensão. Assim, a leucocitose é o aumento acima do normal. O normal dos leucócitos fica ali em torno de 10 a 12 mil a contagem normal. Então, acima dessa contagem nós já podemos considerar uma leucocitose. Mas a situação de emergência costuma ocorrer em situações em que ocorre a hiperleucocitose, pois se a gente remeter ao hemograma, nós iremos avaliar o hematócrito e nós notaremos que no hematócrito a maior porcentagem de células é oriunda da contagem de células vermelhas, que fica em torno ali de 45% da composição do sangue. Os glóbulos brancos compõem, juntamente com as plaquetas, uma parte muito pequena. Por outro lado, quando começa a ocorrer a leucocitose, a porcentagem de glóbulos brancos que começa a fazer parte desse hematócrito costuma aumentar. E aí vem as complicações oriundas desse aumento, pois os glóbulos brancos
teoricamente, são células que não são normais estar presentes na circulação capilar, que é uma circulação muito fina, muito delgada, em que os glóbulos vermelhos costumam passar com relativa facilidade. Não é o mesmo no caso dos glóbulos brancos e, em consequência disso, começa a ocorrer obstrução na circulação capilar. E é essa a principal manifestação clínica oriunda da leucocitose, quando começa a ocorrer uma obstrução dessa circulação, fazendo com que literalmente o sangue fique empacado, entre aspas, naquela região. O nome dessa situação nós chamamos de leucostase, que é uma situação que pode ser bastante grave. Quanto maior a célula, mais pode ocorrer essa situação clínica, inclusive com menor quantidade de células. Então, é possível a gente esperar uma leucostase em uma monocitose, ou seja, o aumento dos monócitos, ou blastos monocitoides, ou seja, blastos que se assemelham a monócitos no seu tamanho, com 40.000 monócitos, do que uma leucostase com 100.000 linfócitos, que é uma célula bastante pequena, muito próxima do tamanho do glóbulo vermelho. A leucostase, ela se manifesta então com uma oclusão da circulação e dessa forma pode ocorrer uma isquemia periférica, ou seja, começa a ocorrer lesão em órgãos importantes, como o caso do cérebro, rim, mas muito da sintomatologia da leucostase é na circulação pulmonar, pois começa a ocorrer o extravasamento de líquido para o interior do interstício pulmonar, e aí muito da sintomatologia é respiratória, principalmente com dispneia, que pode evoluir com, inclusive, insuficiência respiratória. A leucostase é uma situação grave que deve ser tratada prontamente, mas, antes de tudo, tem que ser reconhecida. Inclusive, saber qual tipo de leucócito envolvido, pois, se for uma leucemia, deve ser tratada como tal, pois não ocorrerá melhora clínica se não for tratada como uma leucemia, inclusive com a utilização de quimioterapia. A utilização de ferramentas como a leucaférese pode ser importante para o alívio dos sintomas, mas é importante reforçar aqui que deve-se reconhecer qual o tipo de leucócito envolvido, qual a doença que está causando aquela situação clínica, no caso a leucocitose com leucostase, para que seja tratada a origem de todo o problema. E a terceira emergência hematológica? Vamos falar de uma síndrome chamada síndrome de lise tumoral, que é uma situação também muito grave que pode acometer não exclusivamente pacientes oncohematológicos, também pode ocorrer em tumores sólidos, mas, sem sombra de dúvidas, a principal manifestação da lise tumoral ocorre em pacientes oncohematológicos. O que é a síndrome de lise tumoral? Como o próprio nome diz, é uma síndrome em que há uma destruição exagerada do tumor, de uma doença oncohematológica, e a sobrecarga dos resíduos dessa destruição levam a uma toxicidade que não consegue ser compensada pelos órgãos, principalmente pelo rim. Se a gente notar a composição da célula, nós saberemos que existe mais potássio no interior da célula do que no exterior. É o mesmo caso do fósforo, que ocorre principalmente no interior da célula, enquanto o cálcio está mais no exterior. Assim, quando ocorre um rompimento de muitas células por causa da destruição das mesmas, seja espontânea ou seja por causa do tratamento quimioterápico instituído, ocorre uma sobrecarga desses elementos que estavam no interior da célula. Assim, a síndrome de lise tumoral é um distúrbio metabólico em que ocorre um desequilíbrio abrupto da situação em que o próprio organismo é incapaz de compensar. Na lise tumoral, o principal órgão que sofre é o rim, pois muito dessas escórias são eliminadas pelo rim, ele é incapaz de eliminar de forma adequada. Dessa forma, o acúmulo começa a levar a alterações importantes e significativas. Pode ocorrer alterações cardíacas, ou seja, o paciente pode ter arritmias. A situação em que, devido a um aumento rápido de elementos como potássio e uma redução do cálcio, pode levar a alterações também neurológicas. Então, o paciente pode ter alterações do nível de consciência também.
Pode ocorrer deposição anormal de cálcio, ou seja, o que a gente chama de calcificação metastática, devido também ao acúmulo de fósforo, que tende a fazer essas calcificações junto com o cálcio. A lise tumoral, ela ocorrerá geralmente por causa do tratamento oncohematológico. Infelizmente, às vezes, a gente sabe que ela irá ocorrer, mas é importante frisar que exige medidas com o propósito de evitá-la. Seja naquele paciente em que eu consigo notar que há um risco aumentado de lise tumoral, eu começo a fazer medidas de profilaxia, ou seja, de prevenção da lise tumoral antes que ela ocorra, com a hidratação, com medicações, ou ainda naquele paciente que eu já vejo a lise tumoral instalada, eu reduzir, eu minimizar os danos, pois assim eu consigo reduzir a chance de o paciente ter uma complicação maior, como arritmia, ou até mesmo a complicação renal a ponto de necessitar de hemodiálise. A diálise é algo que, obviamente, não é desejado, mas às vezes é até recomendado se fazer, pois assim eu consigo diminuir a chance de outros eventos mais graves e principalmente aí entra as arritmias cardíacas, que pode levar inclusive à parada cardíaca e à morte. Então a lise tumoral, ela é consequência, seja do tratamento ou ainda alguns tumores podem causar ela de forma espontânea. Na hematologia, um tumor que pode causar bastante isso é o linfoma de Burkitt, que é um tipo de linfoma que cresce muito rápido e ele tem a capacidade de provocar lise espontânea. As leucemias agudas também podem levar a lise espontânea e alguns tipos de linfoma não-Hodgkin, principalmente de alto grau, que também, da mesma forma que o Burkitt, podem também provocar lise espontânea. A lise tumoral é uma situação que é grave, deve ser reconhecida nos sinais ainda enquanto tem alterações laboratoriais apenas, ou seja, o que nós chamamos de lise tumoral bioquímica, que é aquela situação em que não ocorre ainda a sintomatologia, pois nesse contexto eu posso fazer medidas de tratamento com o propósito de minimizá-la, a ponto também de reduzir as complicações oriundas do meu tratamento. E aí, você sabia que a hematologia tem também situações de emergência e, como quase toda situação de emergência, se não for tratada e reconhecida prontamente, pode levar a complicações graves? Pois é, esse é o propósito do canal de Hematologia Hemato na UEB, passar essas informações de forma simples e descomplicada para que você possa, aliás, todos possam compreender. Se você gostou do vídeo, eu peço mais uma vez, deixa aí o gostei, pois assim a gente cresce nessa plataforma. E claro, se esse conteúdo é relevante e importante e que você acha que vai fazer com que o conhecimento de alguém também aumente, deixa aí o seu comentário e claro, compartilhe com essa outra pessoa, pois quem sabe ela virará também um seguidor assíduo do canal. Mais uma vez, muito obrigado, espero que vocês fiquem todos muito bem e até a próxima.